Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Sintonia Brewster, Brewsters Brasileiras. A cada episódio conversarei com mulheres cervejeiras de diferentes estados do Brasil. Eu sou Bianca Sartori e hoje iremos ao Tocantins com Mariana Carvalho, engenheira de alimentos, doutoranda na área cervejeira trabalhando com resíduos de cervejaria, produtora artesanal e profissional de cervejarias. Vem que esse papo tá tecnicamente delicioso de ouvir. Aproveitem! Oi, Mariana! Seja muito bem-vinda à Sintonia Brewster. Muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui na nossa nova temporada Brewsters Brasileiras e sendo a nossa voz do Tocantins. Oi! Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Mari, conta um pouco pra gente de qual cidade do Tocantins que você é, né? Sua naturalização aí. E como que você começou, assim, a se envolver de alguma forma com esse meio cervejeiro? Então, eu sou de Gurupi, que é uma cidade, né, do interior do Tocantins. Ela tem hoje aproximadamente uns 90 mil habitantes. E quando eu tinha 15 anos, eu mudei para Palmas, né? Meu pai foi transferido ali para Palmas. E aí, então, a parte da minha adolescência até, né, o ano passado, eu morei em Palmas. Tenho um carinho enorme pelo estado do Tocantins e principalmente pela cidade de Palmas. Eu fiz engenharia de alimentos. Então, ali no meu quarto ano de engenharia, eu fui para as minhas disciplinas práticas, né, mais focadas ali nos processos, e eu tive um professor de processamento de bebidas, que ele era completamente apaixonado por esse ramo cervejeiro, né? Então, a paixão dele transcendeu, assim, para mim. E uma colega minha também, que hoje, inclusive, ela trabalha numa cervejaria tocantinense. Então, aí, eu e essa colega, na graduação mesmo, começamos a estudar mais a fundo, né, com a ajuda desse professor. E resolvemos ir para São Paulo fazer um curso, né, de cervejaria, um curso de cerveja caseira, né, produção caseira mesmo. E logo quando a gente voltou para Palmas, eu logo comprei o meu primeiro kit cervejeiro caseiro. Ali no primeiro momento era um kit de 20 litros. Que legal! Sim. Aí eu comprei esse kit para 20 litros, minha colega comprou também. E a gente ia compartilhando, assim. A gente realmente não sabia nada da prática, mas a gente vinha estudando muito, né? E aí pronto, esse hobby ficou cada vez mais forte. E aí depois de um tempo, né, a gente foi se aperfeiçoando cada vez mais. E depois de um tempo a gente começou a fazer as nossas próprias receitas também. E aí logo a gente foi para um mestrado. Nesse mestrado a gente conseguiu estudar bastante. A gente fez até um trabalho que foi premiado num congresso, sabe? Onde a gente comparou uma cerveja nossa. Sério? Sim, foi bem legal. A gente comparou. Que legal! A gente comparou uma cerveja nossa, uma receita nossa, com uma cerveja do mesmo estilo industrial, né? E aí a gente comparou vários aspectos. Qual estilo que era? Era Weiss, de trigo. E aí a gente comparou, né, caracterizou em todos os aspectos físico-químicos e teve um resultado bem legal, aí foi premiada e aí isso foi um gás, assim, pra gente continuar cada vez mais estudando isso, né? Sim, nossa, super legal essa história. Sim. Então. E aí vocês continuaram produzindo? Vocês produziam só esse estilo? Não, a gente produzia vários estilos, né? A gente produziu IPA, algumas lagers, ales. E o que a gente não conseguiu, que era um projeto, era fazer uma cerveja com fruto do cerrado, né? Ali no Tocantins a gente tem... a gente ainda não conseguiu, mas está nos planos aí. Entendi. E você ia contar do seu doutorado? Isso, E aí, assim, no meu mestrado, esse foi um trabalho paralelo, né? Eu não estudei ali na minha dissertação a parte da cervejaria. Mas era um objetivo para o doutorado. E aí, no doutorado, hoje, eu trabalho com o resíduo da cervejaria. Então, o bagaço de malte, que é um resíduo, né, abundante ali do processo,
eu estudo ele para fazer um carvão ativado, para estudar o tratamento do próprio efluente de cervejarias. Nossa, Mari, que legal! Aí eu estou estudando, né, essa produção de carvão ativado para conseguir tratar o efluente da cervejaria. Não é a produção, né, da cerveja ali, né, propriamente dito, mas é um jeito de eu trazer esse hobby para o meu trabalho, né? Na verdade, no meu trabalho eu também tive um caminho na cervejaria. Paralelo ao meu doutorado, né, eu também trabalhei numa escola de educação profissional e lá eu trabalhava na parte da química, de laboratório e tudo mais. Um certo dia o meu diretor me ligou falando que tinha descoberto, assim, pela Rádio Peão do meu trabalho, que eu gostava de fazer, que eu tinha esse hobby, né, que eu fazia cerveja artesanal em casa e tudo mais. E aí ele me deu o desafio de fazer um projeto, né, de uma microcervejaria lá na nossa escola. Então eu participei de todo o projeto. Era uma microcervejaria, Jesus! Era uma microcervejaria de 250 litros, assim, nem era tão pequena assim, né? Era voltada para estudo mesmo ali. Mas aí eu consegui, então, trazer esse hobby pro meu estudo ali, né? Pro meu, que eu estudo hoje no meu doutorado, como também pro meu trabalho. Então, eu passei um ano, mais ou menos, me dedicando a esse projeto da microcervejaria lá no meu trabalho. E aí eu pude ter contato com outras cervejarias, né? Viajei, isso foi antes da pandemia, então eu consegui viajar, visitar algumas cervejarias, ter um contato maior, entender mais do processo industrial, né? Porque até então o que eu entendia era ali na minha panelinha em casa, nas minhas receitas caseiras e tudo mais. Sim. E aí, então, assim, cada vez mais me apaixonando e entendendo mais, me aperfeiçoando mais, mas até então é isso, eu nunca tive um trabalho direto, assim, numa microcervejaria ou numa cervejaria maior, né? Não, super entendi. E já fiquei com duas perguntas aqui na minha cabeça, né? A primeira com relação ao seu doutorado, que você comentou a questão do carvão ativado, né? Assim, toda a produção cervejeira é possível de ter essa derivação. Sim. Mas também você estuda de outras fontes, não só da produção cervejeira. Não, a minha tese, ela é focada na biomassa do resíduo cervejeiro, né? Do bagaço de malte. Não estudo outra biomassa, eu estudo a biomassa ali do bagaço de malte, variando algumas concentrações, outros fatores, né, de ativação. Mas para isso eu preciso produzir para gerar o resíduo, né, ou pegar de uma empresa parceira. Entendi. E nesse seu estudo que você produzia, você conduziu sozinha essa microcervejaria na escola? Ou Sim, teve mais participação junto? E, enfim, foi um ano aí fazendo esse projeto? Foi sozinha mesmo, foi sozinha. Muita gente, assim, ficava... Nossa, aí entra a parte até de machismo, né? Assim, muitos homens que trabalhavam no mesmo local que eu duvidavam, assim, às vezes, da capacidade. E aí eu tive até que, depois que eu provei que eu realmente conseguia, né? Que o projeto aconteceu, e aí eu vi que virou a chavinha, sabe? Passou de um olhar... Poxa, ela é mulher, ela tá sozinha, o projeto é grande, né? Demanda muito conhecimento de engenharia e do processo também, para um olhar mais de admiração. Tipo, poxa, ela realmente conseguiu e não é o que a gente estava pensando, né? Mas existe muito isso também. Entendi. Você sentia uma cobrança diferente, né, por ser mulher, uma expectativa diferente, talvez uma pressão diferente por conta disso, se provar 2 vezes, né, e ter que provar que você sabia do que estava fazendo, você sentiu muito isso? Senti bastante, senti muito. Inclusive o ambiente que eu trabalhava era um ambiente de 90% homem, assim, trabalhando na engenharia, né? E quando meu chefe me deu esse projeto para eu realmente tocar sozinha, né? Eu percebi muitas perguntas, né? Muitas dúvidas deles e é isso, né? Então, assim, eu realmente fui atrás, estudei muito, tinha muito carinho
por esse projeto, que era literalmente levar o meu... Imagina, literalmente levar seu filho. Levar o meu hobby para o meu trabalho. Poxa, trabalhar com o que a gente ama, né? É muito bom. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa quando esse projeto ficou pronto, deu certo. Sensacional, né? Sim. Total. Você tem intenção de trabalhar com isso ainda? Você disse que não trabalha, mas de certa forma é seu ramo de estudo. Você tem vontade de entrar nesse mercado? Eu tenho muita vontade. Hoje, eu falo que o meu currículo é totalmente acadêmico, né? Porque eu vim para essa área de mestrado, de doutorado. No doutorado, enfim, consegui trazer o que eu gosto para um estudo relevante, né, que ainda está em andamento, mas quando eu terminar esse doutorado, eu pretendo, né, trabalhar em alguma cervejaria, quem sabe numa empresa maior, né, e tudo. Eu tenho essa vontade, né, antes eu queria muito seguir para a área acadêmica, mas hoje em dia eu vejo o quão prazeroso é trabalhar com o que você ama. E eu tive esse gostinho, né, no meu trabalho. Eu saí recentemente desse trabalho para me dedicar ao doutorado, mas eu ainda pretendo voltar para essa área que eu tanto amo, né? Sim, alô galera das cervejarias que estão ouvindo. Olha esse currículo da Mariana. Mari, falando um pouco agora sobre, né, o Tocantins em si, esse estado tão lindo e que atualmente, inclusive, nos últimos anos se tornou mais turístico, né? Bastante gente tendo visitar o Tocantins. Existe turismo cervejeiro no Tocantins? Então, o Tocantins é um estado novo, né? Ele tem 33 anos. Eu fazendo uma pesquisa, assim, tem cerca de 5 a 6 cervejarias, né? Que se concentram basicamente... É mesmo? São poucas, né? Assim, pode ter alguma coisa mais caseiro, né? Em outra cidade mais longe, assim, que eu ficava mais em Palmas ali, Gurupi, né? Na verdade, são 3 cidades polos, né? A gente tem Palmas, que é a capital, Gurupi, onde eu nasci, e Araguaína, que são cidades, assim, polos, que, né, podem ter uma vantagem em relação a essa área, né? Ter mais mão de obra. Mas, sim, como é novo, o estado é novo, tem poucas cervejarias, eu ainda não vejo como uma oportunidade de, né? Um ramo, assim, né? Turismo. Mas a gente tem... né, paisagens belíssimas ali. A gente tem o Jalapão, inclusive uma das maiores cervejarias faz alusão ao nome do Jalapão, né? Então, sim, qual? Sim, a Jalapa Cervejaria. Então, ela foi uma das primeiras cervejarias. Ela fica em Palmas, né? Na verdade, ela fica em torno ali na região metropolitana. Mas ela faz alusão ao nome do Jalapão, né? O Jalapão, a gente fala que o tocantinense não foi ainda ao Jalapão, porque todo mundo que é de fora que vai perguntar, você é do Tocantins? Exato. Você já foi no Jalapão? E a pessoa, não, eu nunca fui no Jalapão, porque não é tão simples assim, né? O acesso. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Jalapão e posso falar que, assim, é de babar a paisagem, é lindo. A gente teve até uma novela, né, esses tempos que falou muito do Jalapão, ela se passou ali a história e tudo mais. Mas, assim, turismo no Tocantins tem bastante, não só o Jalapão, ali perto de Palmas a gente tem Taquarussu, que é uma cidade que tem muita cachoeira, enfim. Mas turismo na área de cervejaria, turismo cervejeiro, ainda está escasso. Entendi. São poucas cervejarias ainda no Tocantins. Mas existe alguma cerveja feita com produtos daí, né? Naturais do Tocantins, ou não? Então, essa mesma cervejaria, né, que tem o nome que faz alusão ali ao Jalapão, teve uma época que ela fez uma cerveja de cajá, né, que é um fruto do cerrado, bastante comum ali no Tocantins. E teve uma aceitação muito boa, né? Na verdade, era um chopp de cajá, porque essa cervejaria, ela produz chopp, ainda não é cerveja. Mas teve uma aceitação muito boa, né? Então, assim, que eu conheço, teve esse chopp de cajá. E na nossa microcervejaria ali do meu trabalho, a gente também estava com esse projeto de trazer, né? Quem sabe ali uma cerveja de piqui, enfim.
Essa de cajá que você comentou, qual que estilo que era? Você lembra? Não lembro, mas acho que era uma lager. Tá, entendi. Mari, qual visão você tem a respeito das mulheres, né, que estão envolvidas nesse meio cervejeiro aí em Tocantins? Aliás, não sei, existem muitas mulheres? Qual que é a sua percepção quanto à representatividade feminina no estado? O que eu percebo, né, no estado, como eu falei, é que falta mão de obra especializada nessa área da cervejaria, sabe? Tanto homens quanto mulheres. Dessas 6 cervejarias que eu conheço, né, que a gente tem no estado, eu conheço 3 colegas, né, em 3 cervejarias que ocupam cargos relevantes, tá, nessas cervejarias. Porém, a gente sabe que existe, né, existe esse preconceito com mulheres, né, preconceitos com gênero, raça, enfim. E no Tocantins não é diferente, né? Mas em comparado com outros estados que têm mais mão de obra qualificada, mais cervejarias, né, maiores inclusive, eu vejo que o Tocantins ainda está ali, né? Ele ainda vai crescer nessa área. As mulheres, elas estão tomando conta devagar, muito, muito mais que homens. Você enxerga que tem espaço? Mas tem espaço sim. Inclusive, como eu falei, eu tenho colegas, mulheres, que ocupam cargos, na verdade, relevantes ali, né? E não só na área cervejeira, né? O Tocantins é um estado muito rico, né? No agronegócio, em outras áreas também. E existem mulheres empreendedoras de sucesso no ramo de vestuário, no ramo de semijoia, mulheres que se destacam no Tocantins, em Palmas, nessas outras cidades que eu citei também. E, assim, muita gente que mora no Tocantins não é do Tocantins, né? Tem uma mistura ali de regiões, por ser um estado novo e um estado que está crescendo e tem oportunidades, né? Então, eu vejo essa parte do agro muito, muito rica, muito forte, né? Esses produtores e mulheres de produtores, né? Empreendendo em outras áreas também, enfim. Então, tem oportunidade, sim, mas a gente sabe que existe esse preconceito ali com mulheres, enfim. Infelizmente ainda. E como que você acha, né, que a gente poderia, quais ações que nós, como mulheres, poderíamos tomar para poder atrair outras mulheres e, né, incentivar a ocupar mais espaços? O que, não sei se você acha, né, também que faz sentido isso. Então, é preciso criar movimentos, né? Na verdade, a mulher, ela precisa se sentir motivada, né? Eu acho que quando a gente trabalha com motivação, com amor, enfim, a gente se destaca, né? E com a mulher não é diferente. Eu acho que essas empresas, né, grandes empresas, elas precisam tomar essas mulheres e cada vez mais se destacar nos cargos. Assim, eu vejo algumas empresas hoje já destacando mulheres em cargos de liderança, né? Tem até empresas que divulgam mais isso, que querem, daqui 5 anos ou daqui 10 anos eu quero que toda a minha liderança seja liderada por mulheres. Então, eu acho que hoje em dia tem mais esse movimento, claro que está muito, né, longe de ter uma equidade, né? Mas eu acho que essas grandes empresas que têm uma visibilidade maior, elas podem criar movimentos, né, nessa causa. Mas assim, antigamente... gerar mais oportunidades, né? Antigamente a gente via propaganda de cerveja, a mulher sendo um objeto, a mulher de biquíni, a mulher servindo, né? E hoje em dia, né, inclusive recentemente, a gente viu um movimento até da Ambev, falando que cervejeira não é uma geladeira que a gente guarda cerveja, né? Cervejeira é a mulher que faz cerveja. Então, assim, claro que falta muito, mas eu acho que tem, né? O caminho tá começando, as mulheres estão começando a se destacar nesse meio, não só cervejeiro,
mas em outras áreas também. Ah, que ótimo. Você conhece movimentos de inclusão, não só de mulheres, né, mas claro, também aí no Tocantins? Assim, eu entendo que as grandes empresas estão tentando, né, criar essa cultura de oportunidades, mas não só as grandes empresas, eu digo mais também pelo povo tocantinense. Você conhece alguns movimentos de inclusão racial, LGBTQIA+, femininos, de povos indígenas, inclusive, também, que a gente, né, também pouco vê. Você conhece algum? É só sua percepção, Tamari, não é... Você não tá falando pelo estado inteiro. Eu quero mesmo saber sobre o que chega a você, né? Sim, então, existem movimentos lá, tanto de mulheres, né, LGBTs, indígenas, né, um estado muito forte de povos indígenas. Inclusive, teve Palmas foi sede dos Jogos Indígenas, se eu não me engano, em 2017, 2016, né, onde indígenas ali tinham esportes, né, dos mais variados, enfim, e abrangeu o Brasil inteiro. Legal. Mas, assim, eu acho que isso pode ser maior, né, cada vez mais. Eu acho que ainda falta um pouco, sabe? Sim, sim. E na sua visão, qual a importância de a gente falar sobre esses assuntos, né, das pessoas ouvirem, começarem a questionar, né, por que tem poucas mulheres no mercado, por que tem poucas mulheres pretas, por que tem poucas mulheres LGBTs? Você acha importante que a gente fale sobre esse assunto de inclusão no mercado cervejeiro? Total, né? Total. Eu falo por mim, porque eu já falei com você, né, sobre o meu trabalho. Então, eu tiro ali uma amostra do que foi tocar esse projeto, do que foi, nossa, mas você faz mesmo? Eu preciso provar da sua cerveja para saber se você é capaz de fazer uma cerveja, se você entende do processo, se você realmente sabe do que está falando, porque você é uma mulher, né, relativamente nova, não sei do que você está falando, enfim. Então, assim, tirando isso por base, né, você pode perceber que acontece em todo lugar, em toda a área, né? Mas principalmente nessa questão que a gente fala hoje da área da cervejaria, eu acho que acontece demais, muito mesmo, e que a gente precisa cada vez mais tomar voz, né? Ter vez de falar e não provar o que a gente sabe, né? Mas as pessoas acreditarem e te valorizarem pelo que você faz, né? A gente precisa tirar isso, essa aprovação, essa provação e dar voz ao que a gente realmente merece. Justo, concordo 100%. Mari, o que você mais gosta nesse mercado cervejeiro, no meio em si? Então, por ser engenheiro de alimentos, né, eu acho que os processos... Eu falo que quando eu trabalhei ali no projeto, né, de implementar uma microcervejaria, eu tive que entender até quais são as conexões de tubos, qual é o diâmetro que a gente coloca ali no fermentador, enfim, o que é um banco a frio, se eu coloco um banco de glicol, se eu não coloco, quantos fermentadores eu preciso, qual o estilo que eu quero produzir, né, até a parte de instalações industriais. Então, assim, eu vejo que é uma área que trabalha com outras sub-áreas. Então, os processos cervejeiros, não só os processos fermentativos, né, os processos de maturação, de carbonatação, desde do começo ali também, da qualidade da água, né, e até do tratamento do resíduo, que é o que eu estudo hoje, eu vejo que o processo ele engloba muitas outras áreas, né? Então, eu gosto dessas operações unitárias. Eu sei que o processo, do início ao fim, eu passo por várias operações, então eu gosto dessas transformações. Então, como uma boa engenheira, eu acho que o que a gente consegue transformar... Poxa, eu tenho ali um malte com água, uma levedura e um lúpulo, eu consigo transformar numa bebida, né, que hoje é aceita mundialmente. Nossa, é incrível, né? Então, assim, quando eu vejo o resultado, poxa, isso deu certo...
né? Por mais trabalhoso que seja, eu acho que é isso que brilha os meus olhos. Então os processos, os processos me encantam, realmente. Eu falo que eu prefiro fazer cerveja do que beber a cerveja. Apesar de gostar muito de beber também, eu prefiro Eu preciso começar a fazer. Eu já li como que faz, mas eu nunca pus a mão na massa. Quero colocar. Vamos colocar sim. Você já produziu quais estilos de cerveja aí, você lembra? Ou você foca mais em um, assim? Então, já produzi APA, já produzi IPA, Witbier, Weiss, e aí as variações, né? Eu já fiz uma receita de IPA, que eu chamei de IPA de verão, lá no Tocantins é muito quente. Ela foi uma cerveja mais lupulada do que o comum, né? Apesar de que IPA é bem lupulada, mas essa eu quis colocar um pouco a mais. Já variei, né? A Weiss também de trigo, colocando concentrações diferentes de malte. Enfim, mas eu fico mais nesses estilos mesmo. Você tem preferência por algum? Tenho pelas IPAs. Tenho. Eu prefiro beba menos e beba melhor, né? Eu prefiro as mais lupuladas, as mais fortes. Elas são as minhas queridinhas. Também gosto bastante. E nessa sua jornada produtiva, o que você acha mais difícil, assim? Você já teve alguma falha que você teve que jogar fora toda a sua produção, alguma coisa do tipo? Não tive, mas o que é mais difícil, principalmente no Tocantins, é a temperatura, né? Porque é realmente um estado muito quente, não tem inverno, é sempre verão. Então, assim, para eu sair de uma temperatura de fervura, né, que é um processo, para inocular a minha levedura numa temperatura de fermentação, por um tempo, eu tenho que fazer essa mudança por um tempo hábil, assim, para eu não ter nenhum tipo de contaminação, né? Essa é a minha maior dificuldade de fazer cerveja no Tocantins. Então, eu tinha algumas artimanhas de colocar ali o meu balde dentro da piscina, sabe? Ou dentro de um balde de gelo para conseguir diminuir mais rapidamente, para não ter nenhum tipo de contaminação, né? Ou outro tipo de... Nossa, é um desafio, hein? E aí eu falo sempre que esse é o meu principal desafio falando de processo. Então, a temperatura, a mudança ali da fervura para a fermentação, para a inoculação, realmente demora um pouco mais se eu não tiver nenhuma artimanha de colocar no banho de gelo, enfim, isso os cervejeiros caseiros vão me entender. Mas lá no meu trabalho, a gente trabalhava num Grandfather, né, que é aquela panelinha de um sistema só, não sei se você já viu, e aí... Não, pode contar dessa panelinha. É bom que quem não conhece também ouve. Chama Grandfather, é uma panelinha de um único sistema, onde a gente consegue rodar toda a abraçagem ali. Então, desde a abraçagem, da fervura, toda a temperatura, a gente consegue controlar ali. Então, é muito mais fácil do que a gente fazer em panela e kit caseiro, né? E ali a gente rodava as receitas testes até a nossa microcervejaria ficar pronta. Então, a gente rodou bastante ali e, nossa, o tempo diminui muito, né? Otimiza demais, assim. Então, ela é um investimento um pouco mais caro, né? Hoje em dia, eu acho que está em torno de R$8.000, mas vale muito a pena porque a gente otimiza tempo, a gente otimiza espaço, né? Porque, nossa, o kit caseiro, eu tinha que ter um lugar, assim, só para guardar aquelas panelas e muita coisa, né? Enfim. Sério? Muito grande, muitas coisas. Muito grande. Demanda, por exemplo, uma geladeira só para você colocar o balde ali para fermentar. Essa geladeira tem que ter um controle de temperatura, enfim, então assim, tem o lugar que você vai guardar as suas garrafas para não estourar, já que a temperatura do estado é muito alta, mas enfim, é muito prazeroso tudo isso, né? Ah, imagino. Mas o Grandfather, ele veio realmente para otimizar. Então, eu gostei bastante dele, eu acho que compensa, sabe? Nossa, ótimo! E, Mari, até perguntando ainda, né, eu imagino, por conta do clima exatamente, na temperatura do estado, não existe, né, uma produção de malte ou de lúpulo
no estado, certo? Ninguém tentou. Não, que eu conheça não, acho que tudo de fora mesmo. Até os insumos básicos, né? A gente ainda tem bastante escassez, sabe, no estado. Imagino. Então, tudo vem de fora, tudo a gente compra fora. E, assim, o frete é muito caro, né? Então, fica aí a dica para quem quer empreender no Tocantins. Quem sabe uma loja de insumos faria total sentido. Sim, total. Mari, a gente já tá chegando no nosso final do papo e sempre para finalizar eu gosto de pedir para as minhas convidadas se elas podem deixar uma mensagem, uma dica, o que quer que seja que você esteja a fim de falar para as mulheres que nos escutam, que estão aí tentando entrar no mercado ou que apenas degustam cerveja, enfim, a mulherada no geral. O que a Mari, nossa querida quase doutora, falaria para elas? Então, eu acho que a pessoa, assim, que tem a vontade, né, ela precisa começar. Seja estudando, seja se aperfeiçoando, fazendo um curso, indo atrás de quem sabe, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, isso serve para todas as áreas da minha vida. Eu nunca, né, consegui alguma coisa sozinha, né? Por mais ali que no meu trabalho eu tenha ficado sozinha nesse projeto, eu tive visitas em outras cervejarias, eu tive contato com cervejeiros, né, com empresas, e o tempo todo eu estava estudando. Então, assim, ver o resultado do seu trabalho é muito bonito, sabe? Quando você vê, olha, deu trabalho, mas tá aqui, né? Quando eu vejo a cervejaria lá inteira funcionando, dando certo, não tem nada mais gratificante. Então, comece, né? Não tenha medo. Você vai precisar de outras pessoas, nada se faz sozinho, então se apoie a quem sabe, né? Siga pessoas que você admira e vai fundo, né? Porque ver o resultado final de qualquer projeto da sua vida é fortalecedor, principalmente para nós mulheres, né? Imagina. E uma curiosidade que eu fiquei, a sua cervejaria, essa micro cervejaria tem nome? Não. Ou é um apelido carinhoso? Não, nem posso chamar de minha mais, né? Mas não tem. Como não? Por que não? Não tem, não. É uma cervejaria didática, né? Mas creio que logo em breve eles vão dar um nome ali mais soltado. Mas é sua, você que construiu, você que produz, então... é sua. Ainda não tem nome, não. Tá, entendi. Mari, se alguém quiser te contatar e tipo, tirar alguma dúvida sobre isso, ou perguntar para você alguma coisa sobre o Tocantins, ou sobre estudos, né, nessa área cervejeira, e especialmente na área que você tem estudado, como que as pessoas podem te acessar, seus contatos? Conta aí pra gente. Então, eu tenho um Instagram, né, meio tímido ainda, vou movimentar mais, mas o meu Instagram é Mari com 2i, Carvalho B, né? E meu e-mail é maricarvalhob@gmail.com. Eu tenho prazer em ajudar, tirar dúvida no que eu puder. Não hesitem em me procurar, porque eu vou ter maior prazer e carinho de ajudá-las também, né? Sim, que linda! Mari, inclusive, quero deixar muitas portas aqui do podcast abertas para você. Adoraria conversar com você mais profundamente, mais detalhadamente sobre o seu mestrado. Eu achei sua pesquisa uma coisa... Mestrado não, desculpa. Sobre o seu doutorado. Sim. A sua pesquisa eu achei um tema muito, muito legal, que desperta muitas curiosidades, muitas perguntas, assim, sabe, a respeito disso, pro mundo cervejeiro, né, especialmente. Então, fica aqui o convite para voltar, e para quando quiser, e pra mulherada, né, que você quiser indicar, para que seja ouvida de alguma forma. Esse podcast foi feito para vocês, tá? Obrigada demais por estar aqui esse tempinho, por ter doado sua atenção aí pra gente um pouquinho. Eu que agradeço novamente. Com certeza, estou aqui à disposição para falar mais do meu trabalho, né? Do que eu estou estudando, do que eu posso contribuir ainda nesse sentido. Mas eu que agradeço, adorei estar aqui, apesar de ser
completamente fora, assim. Eu sou um pouco tímida, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho e deu tudo certo. Super certo, fica tranquila, deu super certo. Espero que você tenha gostado mesmo, ter sentido à vontade. Obrigada, viu? Muito obrigada, Bianca. Um grande beijo. Beijo. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Sintonizaremos com mais um estado brasileiro no próximo episódio. Saúde!